É um exercício, né? Amor é atitude. Amor é você acordar de manhã, ir lá na cozinha, tomar um copo d'água e trazer um copo d'água e dizer, meu bem, trouxe um copo d'água para você porque eu estava com sede, imaginei que você pudesse estar também. Pois é. Amor é atitude. Amor não é sentimento. Amor é pedir desculpa. Amor não é assim, abrir a porta do carro. Não, não é sobre isso. Amor é preocupação, mandar uma mensagem durante... Já almoçou? Quer que eu leve alguma coisa para você? É esse tipo de situação. Eu falo, e é bem... Não vai ser muito difícil de eu me emocionar, porque eu me emociono muito fácil. Eu perdi minha irmã agora em julho. Tem 3 meses. E eu falo assim que eu vi várias manifestações de amor. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, por alguma razão ela descobriu que eu estava velando a minha irmã naquele momento e me mandou uma mensagem, estava dentro do velório. E me mandou a seguinte mensagem. Doutora, estou aqui no velório, não a conheço, o meu sonho é te conhecer e te dar um abraço. Mas hoje o dia não é para isso. Permanecerei no velório até a hora que a senhora enterrar a irmã da senhora. Estou aqui para, e listou. Se precisar de água, se alguém precisar de comida, se alguém precisar ser levado no hospital, estou aqui para servir a família da senhora. Em outro momento eu vou dar esse abraço e esse sonho de conhecê-la. Mas eu estou aqui em atitude para cuidar da senhora e da família da senhora, porque eu imagino que não está sendo fácil. Isso para mim é amor. É quando você vai além. É quando você pensa sobre a necessidade do outro. E aí é uma coisa que a gente perdeu muito e que as pessoas antigas tinham muito. É você bater na porta do outro e falar, eu fiz um bolo de fubá, queria trazer um pedaço para você aqui. Pois é. Essa era comum. Ontem foi o lançamento do livro e as pessoas só entravam na livraria se fossem comprar o livro, porque era noite de autógrafo, não dava para receber todo mundo, milhares de pessoas. Uma pessoa ficou lá no vidro, batendo, me dando tchau, eu fiz assim, entra, e pedi para liberar. Aí ela veio com um guardanapo e me entregou, falou, doutora, eu não pude comprar o livro da senhora, mas eu gostaria do autógrafo da senhora, a senhora autografa aqui no guardanapo, porque eu quero levar essa lembrança. Falei, por que você não pôde comprar o livro? E ela começou a chorar, ela disse, porque eu não tenho dinheiro, mas em algum momento eu vou ter e eu quero levar esse livro. Eu falei, o livro é seu. Catei o livro, autografei e entreguei. Eu acho que atitude, ela fala muito. E é tão pouco e é tão simples. O que você pode fazer pelas pessoas que estão ao seu redor? O que você pode fazer pela pessoa que trabalha dentro da sua casa? É justo você passar um Natal com a sua mesa regaçando de trem, sobrando, o dia vai jogar fora, e a sua funcionária está fazendo o maior esforção para conseguir comprar um peru. Então, assim, essa conta para mim, ela não fecha. Então, são coisas tão minúsculas, que a gente pode fazer como atitude de amor pelo outro e a gente não faz. E todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo. Ninguém é tão pobre que não possa fazer. O cara que recolhe o lixo na porta de sua casa, é você perguntar, 3 horas da tarde, se fosse você, talvez você estaria com sede, com calor. É você perguntar pro cara, véi, tá com sede? Correr lá dentro com uma garrafa e entregar. Não é possível que você não tenha um copo d'água para dar para uma pessoa. Então, amor para mim são essas atitudes diárias. Tanto que Jesus é muito sábio, né? Teologicamente ou psicologicamente, do jeito que você quiser pensar ele, ou filosoficamente. Jesus diz que amar não é uma escolha. Amar a todos. Jesus manda a gente amar a todos, amar a Deus. Inclusive os inimigos. Aí você fala, não, mas que difícil. Uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Jesus não mandou a gente gostar de todo mundo. Gostar é conviver. Gostar é querer na sua mesa. Gostar é chamar para tomar um vinho. Gostar é querer ver o futebol junto. Amar é para todo mundo. Amar é um copo d'água, é um respeito, é um desejar bem. Isso é amar. E isso dá para fazer até pelo cara que tá lá na colônia penal. Pois é. E ainda falando de amor, o problema de hoje em dia no mundo é falta de amor? Realmente, você acha? Porque eu acredito. Vendo as redes sociais e esse ódio, essa falta de paciência, né, que as pessoas têm. Eu acredito profundamente. E qual é a raiz disso, essa falta de amor? Nós fomos nos distanciando daquilo que nos era mais precioso, né, Vilela? A vida ela não é muito complicada, ela é bem simples. Também acho. É simples. Se você começar a olhar para aquilo que é mais precioso, não precisa ampliar, não. Nós começamos a escrever livros sobre propósito. Qual o meu propósito? Não, propósito é muito grande. Arruma sua cama, trata bem sua funcionária, seja idôneo com as pessoas. Vamos voltar ali, faz o dever de casa primeiro. Se você fizer o dever de casa, aí você amplia. Aí você queira virar Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, mas primeiro arruma sua cama.
Cuida do seu quarto. A pessoa não arruma a casa e quer Se reconsertar o mundo, né? Preocupa com quem vai usar o banheiro depois de você. Se você fizer essas mínimas atitudes, você já revoluciona o mundo e a história da humanidade. Eu sempre falo sobre isso. Quem vence quando você vence? Você venceu na vida, em alguns aspectos, talvez na grande maioria. Quem venceu junto quando você venceu? É só sobre isso. Quando eu venço, um monte de gente precisa vencer junto comigo. Eu preciso carregar. Agora, graças a Deus, tive a oportunidade de trocar minha casa, comprar uma casa que eu gostaria de ter. Quando eu entrei para dentro da minha casa, eu imaginei o que a minha funcionária sentiria. Ela nem casa própria tem. Você já imaginou? Ela trabalhando numa casa daquela grande, cheia de coisa lá, e ela pensar que ela nunca teve uma casa no nome dela com 60 anos de idade? Quem vence se você vence? E aí eu falei para ela, vamos lá, vamos comprar a sua casa? Agora a gente pode, agora nós vamos comprar a sua casa. E o quanto ela ficou emocionada de trazer o papelzinho e dizer, patroa, com 60 anos eu vou ter uma casa no meu nome. Isso não é boniteza, isso não é caridade, estou aqui falando para impressionar ninguém, não. É quem vence quando você vence. Se você vence sozinho, você não venceu. Você só é famoso, você não fez sucesso. Fazer sucesso é quando todas as outras áreas da minha vida são contempladas. Quando eu sou uma pessoa melhor, quando eu faço as pessoas melhores ao meu redor, aí eu fiz sucesso. Senão eu só fiz fama. Fama não vale nada. Então vai virar agora uma consulta pessoal. E quando você... Eu concordo muito com o que você fala, assim, que quando você vence, muitas pessoas vencem com você. Mas e quando você tem essa responsabilidade nas costas de que você não pode falhar porque muita gente depende de você? Isso é uma... Quando você chega numa idade, você vira o pai dos seus pais. Você vira... você tem funcionários, você tem um pessoal todo que, se você tá mal, se você adoece, se você não tá bem de cabeça, todo mundo é influenciado por isso. E essa carga, como você resolve? Porque muitas vezes é uma coisa imensa para carregar, né? Você precisa trabalhar isso dentro de você e entender qual que é o seu lugar no mundo e a que você foi chamado, né? Alguns foram chamados para ser ovelha, né? Tá ali no meio do redil, no meio do... E alguns foram chamados para ser pastores. E eu acredito muito que isso a gente não escolhe. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso a gente não escolhe. Eu também passo por isso. Hoje a nossa empresa tem um monte lá de funcionário e é exatamente isso. Eu falo, se a minha cabeça não estiver boa, mas isso não tem muita escolha, não. Algumas pessoas nascem com esse chamado, com essa perspectiva e é abraçar essa responsabilidade. Super concordo com você. Não é leve, não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. Essa semana eu estava lendo a biografia de Santos Dumont, você deve conhecer, né? Sim. Quando ele viu que o avião dele estava sendo usado pela guerra, ele entristeceu tanto que morreu logo depois. Não sabia desse detalhe, né? Santos Dumont, ele sonhava com as alturas, mas ele pensava assim, isso aqui vai ser maravilhoso. Nós vamos diminuir distâncias. De repente, ele vê o avião deles, a invenção soltando deles. bomba. E aí, na biografia fala, e ele se arrependeu amargamente, adoeceu e nunca mais foi o mesmo. Em alguns momentos... Às vezes, a gente pensa em desistir. Eu acho que você já deve ter pensado. Sim, sim. Eu acho que quantas vezes você deve ter tomado ir pro meio do mato e falar, já tenho o que eu preciso, eu não preciso mais passar por isso. É sobre isso. É sobre isso. Eu passo por isso todos os dias. Às vezes eu falo, gente, pra que isso? Pra que eu tô mexendo com isso? Se eu ficar quietinha lá dentro da minha casa, já dá like já. Mas existe um chamado. Aí, você encontra uma pessoa na rua... Por exemplo, como eu encontrei outro dia, que disse assim, eu faço quimioterapia assistindo o episódio que você fez com o Vilela toda semana e eu só suporto a quimio porque eu fico assistindo aquele episódio. Doutora, dá tanto enjoo, mas eu fico ouvindo você e aí eu ouço os outros episódios do Inteligência Limitada, é o que tá me fazendo dar conta de fazer a quimioterapia. Aí você respira e fala, cara, é por isso que eu vou continuar. Não são pelos que metem o pau, não é pelo hater, não é pelo cara chato pra caramba que fala merda sobre a gente, que a gente não precisa ouvir. Outro dia eu falei isso, eu ouço coisas que minha mãe e meu pai nunca falaram pra mim. Pois é. E que eu não preciso ouvir, que eu tenho certeza que você também não precisa. Mas aí, de repente, vem alguém e diz uma coisa dessa. Vem alguém e diz, eu tava pensando em suicidar. E eu ouvi aquilo que você disse, fez toda a diferença. Entretenimento de qualidade. Aí você fala, cara, eu vou seguir mais um tiquinho. Eu vou mais um pouquinho. E aí, a gente segue. E quando esse cansaço, ele vai pro físico, né? Porque às vezes você não faz um esporte
que você demanda muito do teu corpo e você só mental ou só coisa de responsabilidade e isso vai pro corpo, né? Você acorda cansado, você vive cansado. Como resolver isso? Existem 3 tipos de cansaço. Tem o cansaço físico, tem o cansaço emocional e tem o cansaço existencial. Tá. Para cada um deles, uma solução. Para o cansaço físico, descanso. Repouso. E o descanso ele é um pouco mais profundo que a gente pensa. Uma coisa é dormir, outra coisa é adormecer neuropsiquicamente. Para o cansaço físico, descanso. Para o cansaço emocional, acessar as suas emoções, entender o que está acontecendo, por que a vida perdeu o sentido, por que eu estou tendo que regular as minhas emoções o tempo inteiro, por que eu estou ansioso. Então, para o cansaço emocional, acessar essas emoções. Para o cansaço existencial, mudar de rumo. A minha vida não tem sentido, eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu não sei se isso muda alguma coisa, eu já tô cansado, isso não tem graça, eu acordo e não sei pra que eu vou mexer com o trem. Aí tem que mudar. Aí você tem que mudar de rumo. Aí não adianta férias, não adianta Maldivas. A pessoa tá empurrando com a barriga. Aí você precisa mudar de rumo. É o famoso vazio, né? Você tá com algum vazio. É o famoso vazio. Eu senti isso muito quando eu trabalhava em empresa. Tava tudo bem, eu ganhava bem, eu era diretora de empresa, poderia ter ficado lá. Mas eu na Faltava alguma coisa? Segunda-feira eu acordava e eu falava, não acredito que eu tenho que ir para esse lugar. Não acredito que eu tenho que suportar essas pessoas. Aí é mudança de vida mesmo. Aí é mudança de rumo. Aí é sinal que você tá na trilha errada. Você precisa, como diz lá em Minas, mudar o trieiro. Você tá no trieiro errado. Aí tem que ir por outro. Porque aí já não tem E mais... muita gente tá passando agora o que você tá falando. Como fazer essa mudança? Porque também não é fácil, né? A pessoa tem as crenças dela, tem todo um investimento, né, profissional, estudou para aquilo e de repente viu que não era. E estamos falando só de trabalho, também a gente pode falar de relações, de amizade e tudo mais. Como que faz para tomar um rumo? Porque eu sempre tive facilidade para mudar a minha carreira e mudar, mas eu entendo as pessoas que têm dificuldade, que estão apegadas a essas coisas. Como que faz? A pessoa que agora está passando por isso. Primeiro, é respirar e entender. Esse é o meu momento. Assim, eu estou absolutamente desestimulado em entender se o cansaço é físico, emocional ou existencial. Ela viu que é existencial. E aí? Ela já chegou nessa conclusão. Aí ela precisa entender qual que é a área da minha vida que esse cansaço existencial está pegando muito. A minha área é profissional. Senta e escreve aí um prós e contras. Tá. O que tem de bom e o que tem de ruim. E compara essas 2 listas. Comparei